também lançamos esse aqui. Eu não sei se você conhece esse aqui, o Rio das Esse Carrancas. aí eu tenho que fala sobre o Caboclo d'Água, né? Isso, Caboclo d'Água ou Nego d'Água, que é Sim. uma lenda que tem no Rio São Francisco. Então a gente mostra no Rio aqui, né? Ele ataca naquela região ali. E nós descobrimos, a gente foi com Recife Assombrado para a CCXP e descobriu que algumas regiões do Brasil têm lendas parecidas, né? Que é, por exemplo, chamo de caboclinho d'água, assim, no interior de São Paulo, nos rios de lá do interior de São Paulo. E aí quando viram, disse, mas parece o caboclinho d'água. Eu falei, mas que caboclinho d'água? E assim, essa lenda, ela vai, né? Tem um pessoal de Minas que escreve aqui no final, um texto no final, que também é uma lenda nos rios de Minas, né? Então não É, apenas São Francisco, que também passa por lá, né? Que na verdade tem lá mas essa lenda ela é de várias regiões do Brasil, várias regiões, não, vários estados do Brasil, né? Então assim, eu vi, eu achei interessante, inclusive até essa parte aí, falando para você que está em casa, essa parte, tem uma parte nesse HQ que fala exatamente sobre, inclusive, associações que existem, né, organizações que existem para investigar esses supostos ataques aí do Caboclo d'Água e tal. pois é. E eu achei muito interessante, porque eu não sabia dessas informações. O Eu pessoal realmente leva a não sabia. sério, né? Quer dizer, o pessoal Pois leva, é. leva a sério mesmo, tem associações para analisar, discutir e casos que são atribuídos, assim, pessoas que morrem afogadas no Rio São Francisco, né? Inclusive aquele caso daquele ator da Globo que morreu, que Sabe foi. que eu lembrei, inclusive, foi bom você ter falado nisso, que foi uma coisa que depois que eu estava lendo exatamente esse HQ, porque essa história daí é o roteiro do André Balaio, que foi uma adaptação de um conto Maluvida, né, do Beltrão, Roberto Beltrão, exatamente. do Roberto Beltrão, né, e o que acontece, depois que eu li, eu fui pesquisar sobre o Caboclo d'Água, e aí eu lembrei dessa história também do camarada lá da Rede Globo, que morreu no São Francisco, né? Imaginei, né, a princípio, que algumas pessoas da região talvez desenvolveram a crença de que o que assassinou ele foi o Caboclo d'Água. Sem dúvida, isso foi dito, né? Isso foi na época pelos moradores da região e que tinha sido por conta do Caboclo d'Água. E a coisa é tão forte lá. Na verdade, você vê que os barcos têm as carrancas, né? Que é É, para assustar os espíritos, mas é principalmente para assustar o Caboclo d'Água. Então, assim, aquelas carrancas, elas é para proteger em relação ao ataque do Caboclo d'Água. E tem uma estátua lá, né? Tem uma estátua na beira do rio, tem uma estátua grande, assim, né? Eu não cheguei aí lá, não, mas vi as fotos. Inclusive, a gente usou a imagem como referência também para fazer a ilustração, né? Mas é muito levado a sério, quer dizer, a ponto de ter essa estátua do Caboclo d'Água na beira do São Francisco.